Fala galera, beleza? Vamos lá continuar falando sobre petição inicial nesses blocos que dão continuação. A cadeira está me abandonando, pronto. Que dão continuação ao nosso curso de processo civil completo, artigo por artigo, aqui do Tec Concursos. Olha só, jogar na telinha aqui. No bloco passado, nós estávamos falando no artigo 319. Agora, naturalmente, nós vamos dar sequência ainda dentro do tema petição inicial, que eu já falei para vocês que é relevantíssimo, artigo 320 do Código de Processo Civil. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Eu já disse para vocês, a petição inicial ela tem uma série de requisitos que estão no artigo 319. Mas não para por aí. Não para lá na menção se deseja ou não a audiência do 334. Também com a petição inicial, você tem uma série de outras obrigações acessórias, dentre as quais juntar os documentos indispensáveis à propositura da ação. A procuração é um documento indispensável, né? O documento de identificação da parte, se é uma pessoa física, um RG, o CPF, né, comprovante de residência. Se é pessoa jurídica, os documentos constitutivos da empresa, assim como a procuração também. Existem algumas demandas onde se exige documentação específica. Por exemplo, quando você está debatendo a rescisão de um contrato, você tem que juntar o contrato. Salvo se você não tiver, e aí você vai ter que justificar que não tem. Se você está debatendo uma propriedade de um imóvel, você tem que juntar a escritura, né? Contrato de aluguel, você tem que juntar um contrato. Então, são documentos indispensáveis à propositura da ação. Se você quer requerer, por exemplo, a expedição de um mandado monitório numa ação monitória, a teor do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, você tem que ter prova escrita, né? Sob pena de você ter a sua petição inicial indeferida. Artigo 321 do CPC. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então vamos à lógica procedimental aqui, meus caros. Vou botar de roxo, tá? Apresentei a minha PI, petição inicial. O que vai acontecer? O juiz vai avaliar. O que é que ele vai avaliar? Ele vai avaliar requisitos da ação, pressupostos da ação, condições da ação, ou seja, questões formais, mais requisitos da inicial, a teor do artigo 319 do CPC. Se estiver tudo ok, tudo ok, ele vai dar prosseguimento ao processo. Tem diversos atos que ele pode praticar para dar prosseguimento, por isso que eu não vou entrar nisso agora. Não está tudo ok, ele vai determinar a emenda ou a complementação da inicial em 15 dias. Se é prazo processual em dias, conta-se em dias úteis. Beleza? Se o autor corrigir
aquilo que o juiz indicou com precisão que estava errado, prosseguimento da ação. Se a parte autora não corrige, a ação vai ser extinta, porque a petição inicial vai ser indeferida. Então, é isso. Olha só mais uma vez. Agora de forma mais sumária, tá? Petição inicial, despacho inicial. Formalmente ok, prosseguimento do feito. Vício formal, prazo para emenda, 15 dias. Não emendou, extinção. Emendou, ou seja, corrigiu, prosseguimento do feito. Emendar, meus caros, para todos os fins processuais, significa corrigir. Beleza? Então, quando o juiz, na hora do despacho inicial, ele encontra um vício formal, ele manda você corrigir a petição inicial. Ele tem que dizer exatamente qual é o problema. Autor, você não se atentou ao 292, o seu valor da causa está equivocado. Autor, você não juntou documentos essenciais à propositura da demanda, documentos indispensáveis. Por favor, junte. Autor, a qualificação do réu está incompleta. Complemente as informações. Ele tem que indicar exatamente qual é o vício formal. E ele vai te dar um prazo de 15 dias úteis para você corrigir a sua petição inicial, sob pena de ela ser indeferida. Artigos 320 e 321 do CPC. Beleza, galera? Vamos conversar sobre os pedidos. Vou colocar de verde escuro aqui, ó. Nós vimos que um dos requisitos da petição inicial são os pedidos. Óbvio, né? É necessário, é absolutamente necessário, que a gente requeira algo na nossa petição inicial. Estou quebrando o cenário aqui. É necessário que a gente requeira algo, porque senão não faz sentido a petição inicial. A gente tem que pedir alguma coisa para o Estado, né? Esse pedido, ele tem uma série de requisitos, que a gente vai ver aqui agora. O pedido deve ser certo. Ou seja, deve haver um nível de certeza no pedido. Ele tem que ser certo e determinado. O pedido certo e determinado é o pedido expresso. É o pedido quantificado. Parágrafo 1º. Compreendem-se no principal os juros legais, correção monetária, verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Ou seja, tem pedidos que são implícitos, que você nem precisa fazer expressamente. Além disso, parágrafo 2º, a interpretação do pedido considerará conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Ainda que você cometa algum deslize em termos de pedido, isso pode ser sanado, porque pela interpretação conjunta do contexto dos autos, é possível extrair o que realmente você deseja, né? Até pelo poder geral de cautela do magistrado também, que é um assunto tão controvertido, mas que sim, existe, né? Artigo 323 do CPC. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então, meus caros, para além dos juros legais, para além da correção monetária, para além das verbas sucumbenciais, inclusive honorários, você ainda tem como pedido implícito as chamadas prestações sucessivas. Ora, se eu estou debatendo, por exemplo, as mensalidades de um plano de saúde, eu não sou obrigado a entrar com uma ação para debater agosto de 2018, outra ação para debater setembro de 2018, outra ação para debater outubro de 2018. Não, eu estou debatendo as prestações. Então, todas as prestações estão sendo incluídas no custo do processo. Eu não preciso dizer isso, é implícito, é óbvio, é lógico, né? Vamos avançar? O pedido deve ser determinado, nós já vimos. O pedido tem que ser expresso e ele tem que ser qualitativa e quantitativamente delimitado. Certo e determinado, ou seja, expresso mais qualitativa e quantitativamente delimitado. Salvo os pedidos implícitos, que nós acabamos de ver no slide passado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico em algumas circunstâncias. Primeira delas, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Meus caros, exemplo disso aqui é a ação de inventário e partilha. Vocês sabem exatamente mapear todo o seu patrimônio? Será que é possível a todo mundo, em especial para familiares de um falecido, mapear exatamente o patrimônio? Ele tem o carro tal, ele tem X mil reais numa conta, X mil reais em outra, ele tem um apartamento ali. Às vezes é muito difícil, joias, bens pessoais, notebook, celular, sapato. Para isso, para esse tipo de circunstância, se admite a formulação de um pedido num primeiro momento genérico. Um pedido que não é qualitativa e quantitativamente delimitado. Por quê? Porque há uma impossibilidade momentânea, uma impossibilidade formal. Também é possível formular pedido genérico quando não for possível determinar de logo as consequências do ato ou do fato. Ou seja, quando for necessário, liquidação. Nem sempre é possível quantificar no primeiro momento as consequências de um ato ou de um fato. Um prédio cai. Como é que eu vou poder quantificar num primeiro momento, sem uma perícia estupidamente séria e profunda, qual é o dano de cada um dos locatários que funcionavam naquele prédio? Também é possível formular pedido genérico, inciso 3 do artigo 324, parágrafo 1º, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Existem circunstâncias, por exemplo, refazer um ato, quando a quantificação depender de um ato a ser praticado pelo réu, pode-se, num primeiro momento, formular pedido genérico, que é algo que depende de outro. É como se fosse uma prejudicialidade externa.
Parágrafo 2º arremata isso tudo, dizendo que o disposto nesse artigo aplica-se à reconvenção. Por que isso, professor? Porque a reconvenção nada mais é do que uma petição inicial dentro de um processo que já existe. Assim como uma petição inicial avulsa, se submete a todos os seus requisitos também. Beleza, galera? Então, sobre os pedidos que nós vamos formular na petição inicial, slides atrás, os pedidos estão aqui, 319, inciso 4. Sobre o requisito pedidos, nós temos que o pedido ou os pedidos devem ser certos e determinados. Isso quer dizer expressos e qualitativa e quantitativamente delimitados. Mas nós temos pedidos que são implícitos e nós temos pedidos que podem ser formulados de forma genérica, dadas algumas circunstâncias que o legislador previu. Esse é o regramento básico dos pedidos, beleza? Temos que avançar mais um pouco. Vamos lá. Artigo 325 do CPC. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Meus caros, o pedido alternativo é aquele que tanto faz. Vulgarmente, tá? Você pode fazer um pedido, por exemplo, de R$50 mil ou a substituição do veículo numa ação que investiga vício de produção. Meu carro vale 50 mil. Ou você me dá o dinheiro, R$50 mil, ou você me dá outro carro igual. Isso é um pedido alternativo. Isso é um pedido que tanto faz, né? Parágrafo único. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Isso é óbvio, né? Quando a lei disser que um bem é fungível, lei ou contrato, e que cabe ao devedor essa escolha, o juiz vai assegurar esse direito. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha apenas um deles. Pedido alternativo nós já vimos. Temos que ver o pedido subsidiário. Meus caros, no pedido alternativo, a gente usa a regra do tanto faz, né? Juiz, R$50 mil ou a substituição do veículo. No pedido subsidiário, não é assim. No pedido subsidiário, eu quero um. Se não me der, pode ser o 2. Eu quero um. Mas se o juiz não me der um, então me dê um 2. Beleza? Como é que isso se materializa? O pedido subsidiário é: juiz, me conceda a gratuidade da justiça, porque eu não posso pagar as custas do processo. Contudo, subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que não é hipótese de conceder a gratuidade, subsidiariamente, me conceda então o parcelamento das custas. Ou seja, se você não me der A, subsidiariamente me dê B. Não é um ou outro,
né? É se você não me der um, então me dê outro. Beleza? Pedido alternativo, pedido subsidiário. Agora, meus caros, para a gente seguir nesse bloco, um artigo relevantíssimo do CPC. Esse artigo 327 é um artigo paradigmático para a questão da cumulação de procedimentos que o CPC prevê e que é tão relevante para o nosso sistema. Eu vou até colocar aqui em cima para vocês não esquecerem. Cumulação de procedimentos ou técnicas, vamos colocar assim. Vamos lá. Artigo 327 do CPC. É lícita a cumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Ou seja, ainda que entre eles você não tenha uma base fática exata. São requisitos de admissibilidade da acumulação que os pedidos sejam compatíveis entre si, que seja competente para conhecer dos pedidos o mesmo juiz, ou seja, não pode haver uma variação de competência material, e letra C, que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Então, pedidos compatíveis entre si, juiz competente para conhecer dos pedidos e que o procedimento seja adequado. Parágrafo 2º. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados que não forem incompatíveis com as disposições do procedimento comum. Lembram que eu disse lá no bloco anterior que o procedimento comum é o genérico, é o mais abrangente, é o mais complexo, que na dúvida vocês podem conduzir ao rito comum? Pois bem, quando você tiver variação procedimental em decorrência dos pedidos formulados que não são conexos, não têm a mesma base fática exata, você pode conduzir o seu processo pelo rito comum. E ainda pode utilizar técnicas específicas dos procedimentos especiais que seriam observados caso não fosse hipótese de cumulação de pedidos. Então você pode usar, por exemplo, uma forma específica de citação, a citação iusu iudicis, que é típica de alguns procedimentos. Você pode usar a inversão de fases do processo, que é típica de outros procedimentos. Por exemplo, a consignação. Você pode se valer de técnicas específicas, desde que o rito base seja o rito comum e desde que haja acumulação de pedidos, desde que respeitado o parágrafo 1º. Mas esse 327, parágrafo 2º do CPC, é um artigo de suma importância. Então, destaca bem ele nos estudos de vocês, tá? Parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 1º, que fala em compatibilidade dos pedidos, o inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Ou seja, nós não estamos falando de pedido em ordem subsidiária, ok? Porque na ordem subsidiária os pedidos não necessariamente precisam ser compatíveis entre si. Isso aqui é apenas uma questão de ajuste lógico, de adaptação lógica do Código de Processo Civil. Vamos avançar mais um pouco. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores,
Aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. Para a gente finalizar esse bloco, artigo 329, outro artigo que eu vou botar um asterisco importantíssimo no Código de Processo Civil. Por quê? Ele fala sobre delimitação da lide. Meus caros, a petição inicial, ela tem, dentre várias funções, a função de delimitar a lide. Por quê? Para que o processo não se torne um ambiente onde se pode discutir qualquer coisa de qualquer jeito a qualquer tempo. A gente precisa ter uma lide muito bem delimitada, objetivamente e subjetivamente. Ou seja, quais são os pedidos e quem são os envolvidos, para que nós tenhamos segurança jurídica. Esse artigo 329, ele fala sobre até que ponto a gente pode flexibilizar, aumentar ou reduzir a delimitação objetiva da lide. Vamos a ele. O autor poderá, até a citação do réu, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento. Se o réu ainda não foi citado, eu posso alterar livremente. Réu ainda não citado, autor altera livremente a petição inicial. E naquele momento ainda é o processo como um todo. Inciso 2. Até o saneamento do processo, o autor pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que com o consentimento do réu, assegurado o contraditório. Ou seja, pós-citação e antes do saneamento, o autor só altera com consentimento do réu. Até a citação, o autor altera livremente. Depois da citação e desde que até o saneamento, só altera com consentimento do réu. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. E depois de saneamento, professor, depois de saneamento não altera. No entanto, para a gente finalizar mesmo o bloco, eu chamo a atenção de vocês para o teor, está aqui na tela, do artigo 493 do CPC, que é o artigo que fala sobre ampliação da causa de pedir, desde que seja feito isso para contribuir com o julgamento do mérito. Ou seja, o código ele nos traz algumas regrinhas. A primeira é: o autor pode alterar a petição inicial livremente, né? Desde que o réu ainda não tenha sido citado. Após a citação do réu e desde que antes do saneamento, o autor só altera a petição inicial com consentimento do réu. Depois do saneamento, nem com consentimento do réu, não pode alterar mais. Só que nós temos um asterisco, que é o artigo 493, que flexibiliza esse sisteminha e que nós vamos estudar mais para frente. Beleza, galera? Então, o bloco de agora é isso. Para sintetizar, alterar a petição inicial. Marco 1. Até a citação, livre. Marco 2. Após citação, depende do consentimento, desculpem a letra, tá? Do réu. Mas eu estou escrevendo exatamente o que eu estou falando. Marco 3. Após
saneamento não altera mais. E o asterisco para a regra do artigo 493 do CPC, deem uma lida, mais para frente a gente vai estudar aqui em um dos nossos blocos. Beleza? Bons estudos, até a próxima, ficamos por aqui. Tchau, tchau.